No Alvo com Heron Falco. Sejam bem-vindos! Você entrou no Alvo, eu sou Heron Falbo. Estamos aqui hoje com a Adriana L. Dutra. Adriana é uma diretora de cinema, organizadora de festivais de cinema, empresária, CEO e produtora da produtora Infinito. Então vamos entrando, junte-se a nós, sentem-se em volta dessa fogueira linda e vamos ouvir a sabedoria de Dri Dutra, essa nobre e poderosa cineasta. Oi. E aí, Heron? Olá, Adriana. Entramos. Conseguimos? Conseguimos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo. Olha, um brinde ao nosso encontro. Ah, um brinde ainda nem botei aqui, meu. Peraí. Só um segundinho. Vamos saber se já estava servida. Estou esperando. Vamos lá, um brinde. Começar logo os trabalhos. Muito Saúde. legal. Saúde. A nossa conversa. A nossa conversa. Sejam todos bem-vindos aí, Laura. Ó, Laura, Sidney, só os últimos que entraram aí. Laura é uma amiga nossa. Ah, que bom. Oi, Laura, seja bem-vinda. E aí, Adriana, você tá no Rio? Onde você mora? Acho que eu não cheguei a te perguntar isso. No Rio, eu moro na Barrinha, tá ali perto do Itaiangá, a Barra Antiga do Rio de Janeiro, no final ali da descida do Joá. E tô aqui, tô em casa desde março de 2020. Você ficou em casa o tempo todo? Tá trancadona? Tô assim, home office, claro que eventualmente fujo, vou à praia, num lugar super deserto, Aham. vou ver minha família, ver minhas irmãs, ver meus sobrinhos, mas eu tô realmente de Uma quarentena coisa privada mesmo. tentando contribuir de alguma maneira para amenizar aí essa situação da Covid, da contágio. Então, estou fazendo minha parte para que... Bom, acho que agora, esse ano, a gente consegue viver outro momento, né? E acredito que a gente vai sair desse... Espero que sim, para voltar um pouquinho a alegria. Acho que o principal é que faltou, bom, sem contar, obviamente, o sofrimento e morte, que é a parte óbvia, mas o principal é a questão do social e a alegria das pessoas, né, de se sentirem livres em fazer as coisas, né, em termos de experiências que a gente está perdendo. Não, Espero que a gente volte em breve. pois é, eu estou assim, esperando ansiosamente pela vacina, acreditando que até o final de 2021 a vida volte, porque muita saudade dos meus amigos, muita saudade de confraternizar, muita saudade de fazer os meus eventos, os meus festivais, enfim, É viver a isso vida. aí, para o pessoal que nem você, que assim, você passou os últimos 25 anos, pelo menos, né, que você falou que tá comemorando 25 anos esse ano do Festival Infinito, né, do Circuito Infinito, qual era alguma coisa. Isso é dos Festival Infinito, você está certo. Ótimo. Então isso é um grande feito, 25 anos, então você está aí nessa estrada há quase 3 décadas e deve ser difícil você ficar um ano sem ver pessoas, sem ver tapete vermelho. Nossa! E você sabe que, assim, mas uma coisa aconteceu que foi bem interessante. A gente estava com todo o festival do ano passado, em 2020, pronto. O Festival de Miami, o Festival de Nova York para acontecer. E aí tivemos que cancelar, né? E nós construímos uma plataforma por conta disso. Uma plataforma que era um sonho da Infinito. Ter uma plataforma de exibição streaming. E com a pandemia, a gente tirou esse sonho do nosso baú de sonhos e realizou esse sonho. E hoje a gente realizou o festival do ano passado todo nessa plataforma. Foi lindo. A gente realizou também a mostra Mulheres do Audiovisual, uma mostra de Domingos de Oliveira. Enfim, a gente fez muita coisa. Então, de uma certa maneira, foi triste a pandemia, mas a gente conseguiu tirar isso do... Mas teve claro, tem coisas boas em todo, até em tragédias, né? Coisas são mudadas, né? Eu estava até estudando isso hoje, que eu estudo tarô,
e a carta da morte, né, no tarô é sempre de renovação, um fim de um ciclo e começo de um novo ciclo. Isso é importante lembrar para, né, olhar o lado bom. Eu também, durante a pandemia, eu comecei esse programa que a gente está aqui fazendo, então eu tenho a agradecer por isso, né, apesar de isso não diminuir o sofrimento das pessoas, etc. Mas que bom, eu queria até te perguntar como funciona um festival online, como é que é na prática, assim, para as pessoas que estão aprendendo isso, que estão talvez reticentes sobre isso, né? Porque tem tanta live. Eu costumo falar que live assim, pô, é meio chato. Tipo assim, eu faço live, eu acho que você já viu algumas lives suas também. Mas assim, pô, tem muita live, então é tipo uma coisa meio roleta russa, assim, você pode cair numa coisa interessante ou 99% das vezes ser uma coisa meio forçadona, né? Então, eu acho que muita gente tá com um pouquinho de cansaço até dessa coisa de conteúdo online, né? Dessas novas ferramentas que surgiram. Acho legal a gente falar um pouquinho sobre o lado bom, que é possível, né? Nesse mundo online, festivais online, entendeu? O que é isso? Gente, é o seguinte, o mundo mudou e não vai voltar a ser o que era. A gente já passou, né? A tecnologia está aí. Hoje a gente não vê mais TV aberta. Hoje Graças a Deus. ninguém mais vê TV aberta, ninguém mais vê TV a cabo. Pessoas veem conteúdo pela internet. As pessoas veem conteúdo via streaming. Isso é um fato, não tem como voltar atrás. Existe Sim. grandes plataformas com conteúdos incríveis e cada vez existem novos modelos de plataformas de exibição. Então, a realização de festival online é uma realidade que não volta mais. Eu acredito que o futuro, nos festivais de cinema, eles vão ser híbridos. Uhum. Sim, vamos fazer uma cobertura de streaming, né? Não, a gente vai ter dois tipos de encontros. Os encontros virtuais e os encontros presenciais. Pode ser. Tipo umas salas, né? Talvez algumas salas são... Alguns eventos vão acontecer presencialmente, festival com tapete vermelho, no formato mostra competitiva, fotos... Talvez mais exclusivo também, né? Porque já que vai ter esse acesso público online, talvez os eventos físicos vão ser cada vez... que já são exclusivos, né? Lançamentos e tudo mais. Oscar, essas coisas são exclusivas, mas eu imagino que depois da pandemia, que a gente está se acostumando, né, a consumir coisas online e está tendo essa engenharia social, né, que está acontecendo mundialmente. Os eventos... Bom, na pandemia não dá para ter certeza, mas eu tenho esse feeling que os festivais, as coisas vão ser mais exclusivos, mais caros, mais bem organizados, mas só que com menos pessoas, né? O que você acha? Eu acho que assim, o festival de cinema, a experiência de estar com as pessoas, a experiência de um festival de cinema presencial, ela vai permanecer. A gente vai, entendeu? Quando todos estiverem vacinados, vai voltar para o cinema, a gente vai voltar para aquela coisa da agitação de festival, de encontro de negócios, né, do que representa a experiência de um festival. Mas a gente vai continuar também com um modelo de exibição via streaming. Porque essa plataforma, por exemplo, antes da pandemia, nós tínhamos os festivais presenciais. Nós tínhamos assim, uma média de público em cada festival, uma média de 10 mil pessoas. Hoje, um festival, ele atinge 1 milhão de pessoas. A capacidade que um festival streaming, dentro de uma plataforma, a capacidade que ele tem de atingir o maior número alcance é muito maior. Então, a gente não pode abrir mão disso. Qual diretor que não quer ter a oportunidade de exibir seu filme para o mundo todo? Claro. Você jamais conseguiria uma distribuição mundial via o modelo anti-pandemia, né? O modelo... Mas a gente tem essa coisa assim dual, né? Que é até engraçado que o mundo é cheio de paradoxos dessa forma. A gente atinge, assim, como artista, eu também sou músico, né? Escritor, outras coisas que eu faço de criação, de produção.
E assim, a gente tem um lado que, pô, a gente quer atingir o máximo de pessoas qualificadas, vamos dizer assim, que seja, que também a gente não quer, né, É. atingir pessoas que estão ali à toa, que estão engajadas com o nosso conteúdo, que querem receber nosso conteúdo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que sustentar a produção, sustentar o próximo ciclo, né, que é feito pelo primeiro ciclo. E muitas vezes essa distribuição online é um pouco mais difícil, né, de conseguir justificar o ingresso, né, justificar esse tipo de coisa. Como é que tem sido para você essa questão assim de... Porque eu sei que você está 25 anos organizando, eu quero até aprender com você primeiro, como é que você aguenta tanto tempo, e segundo, como é que você faz acontecer tanta coisa, né? Porque a parte financeira é muito difícil, né? Não, eu nem No sei que nós, cinema. sócias incríveis, Viviane Spinelli e Cláudia Dutra, que são minhas companheiras desde o início da criação da Infinito. E a gente se pergunta assim, gente, como que a gente conseguiu fazer 25 anos desses festivais? Mas é muita paixão, nós estamos apaixonadas pelo que a gente ama. E aí faz todo sentido, né? Quando você faz com amor, com paixão. Mas, assim, uma coisa interessante sobre a sua pergunta é o seguinte, quando você abre um festival online de cinema brasileiro, onde os filmes têm qualidade, onde você vai ter oportunidade de encontrar o diretor, o ator para conversar, onde você vai conseguir ver filmes que você jamais teria oportunidade e filmes recentes. Quem está ali são pessoas interessadíssimas, são pessoas que querem consumir. E essas pessoas não. E por isso que o festival passa a ser uma ação interessante para o Brasil e para o nosso setor, porque a gente tem muita porcaria por aí, né? A gente tem muita coisa que, assim, exatamente por conta do streaming. A gente tem muito. É verdade, verdade. Qualidade. Falando nisso, eu tenho uma coisa, uma interjeição a fazer que é só por coincidência absoluta. Eu estava vendo. Eu tipo, estudo bastante filosofia. Tô aqui. Tem um outro filósofo, esse aqui é Bar, mas deixa eu mostrar não está aqui. Mas eu gosto muito de filosofia e eu tava zapeando o Netflix e vi esse documentário, O Tempo. Como é que é Oi? Quanto tempo o tempo tem? Quanto tempo o tempo tem? Eu achei fascinante, porque assim, normalmente quando você vê esse tipo de coisa, que era super filosófica, né? Eu não cheguei a terminar de ver, mas eu vi que vocês entrevistaram um monte de filósofo francês, atual, né? Pessoal que está aí na conversa contemporânea, filosófica. E assim, eu te confesso que eu nunca vi isso feito no Brasil. Então, assim, eu fiquei impressionadíssimo que era uma produção brasileira. Quando eu vi lá aquele crédito infinito do governo que tem que colocar no início, eu falei, caraca, a produção é brasileira, que incrível. Aí eu te pergunto aqui, como é que foi essa ideia assim, de fazer um... Depois a gente volta, desculpa, só porque eu não queria esquecer de perguntar isso. Entendeu? Como é que é essa ideia de filosofia no Brasil? Como é que você chegou nisso? Como é que você convenceu uma galera a investir aqui no Brasil em uma coisa tão densa intelectualmente? Pois é, eu tenho feito um trabalho de documentários onde eu utilizo angústias pessoais, que são angústias contemporâneas, a minha angústia, a sua angústia, a angústia de todos nós, para pensar. Então, eu fiz o primeiro filme sobre o vício, que chama-se Fumando Espero, que é um documentário. Uhum. Eu paro de fumar, pesquisando a indústria tabagista. Foi muito bem recebido esse filme. Você próprio parou de fumar, né? Você tá falando. Eu viro personagem, eu virei personagem. Eu adorei isso que você falou no jogo, que você falou que isso foi um processo que é uma coisa meio ocultista, né? Se você, tipo assim, é uma coisa que eu também gosto bastante é o ocultismo. Você falou, não, qual que é o processo que eu escolhi para eu poder me auto-hipnotizar para ter efeitos, né? E nada melhor do que você ser o personagem do seu próprio filme. Eu sou a minha própria Ganeia Pig. Como é que é o nome em português? Esqueci. Como é que é o nome? Gente, que putz, é o vinho. Teste de laboratório, não, como é que chama? Eu sou a cobaia da própria obra. Cobaia, exatamente.
Eu sou cobaia da minha própria pensamento. Foi muito legal. Aí, com isso, eu criei essa linguagem um pouco para começar a trabalhar no setor audiovisual as minhas questões. E aí veio a coisa do tempo. Eu não tinha tempo para nada. Eu acho que ninguém, mais ou menos em 2014, 2015, quando começaram as redes sociais, a internet bombando, a tecnologia invadiu nossas vidas. E aí ninguém sabia lidar muito bem com isso na época. E aí eu fiz esse filme sobre o tempo e foi muito bacana, porque ele ganhou vários editais, esse documentário. Ele ganhou edital de baixo orçamento no Ministério da Cultura, ele ganhou edital de financiamento e desenvolvimento da Rio Filme. E depois a gente conseguiu coprodução com a Sinapse. Bom, ele viajou o mundo todo, foi vendido para o mundo todo e foi um filme muito lindo. E agora estou lançando o terceiro filme, que dentro dessa mesma pegada, que é a Sociedade do Medo. É um filme que vai pensar sobre esse momento que a gente vive, que nós vivemos um momento que nós estamos muito assustados, né? Com tudo que tem acontecido no mundo. Tá tendo muito, no ar tá tendo isso muito, né? Uma sensação de medo presente e assim, é uma crítica que eu faço à sociedade, porque eu acredito que existe por trás desse medo que nós vivemos várias corporações. Exatamente. Puppeteers, né? Como é que chama? Pessoas fomentando isso. Manipulando as nossas vidas, fazendo com que a gente consuma paliativos para amenizar o medo que nós sentimos. E aí a gente pensa que existem partidos políticos, existem farmacêutica, existem igrejas, religiões. Então a gente vai fazer uma grande... Esse filme eu estou montando agora, deve ficar pronto para o segundo semestre, vai ser lançado. E eu tô nele falando que eu tô morrendo de medo. Levantando a bola sobre o medo. Isso é lindo, porque eu vou te dizer, eu perdi uma das minhas melhores amigas na pandemia, por causa do medo. Ela se suicidou, por causa vamos dizer, do que está acontecendo aí de colocar medo na mídia, de paranoia, e eu acho que foi demais para ela, né? Você sabe qual é a maior pandemia do mundo? Não é a Covid, é a depressão. Eu também acho. A maior pandemia, que é a consequência de uma sociedade absorta, completamente mergulhada no medo. E aí as pessoas... Eu concordo. Assim, eu diria assim, além ainda disso, essa capacidade que a gente tem de entrar em ondas, né? De acreditar em ilusões, em acreditar em produções. Né? Você tipo... dinheiro em cima da gente. Claro, não estou culpando, até porque eu mesmo devo entrar em centenas, porque assim, às vezes a gente se acha tipo assim, acordado da situação, né? Mas cada um tem sua própria coisa, e eu acredito que a gente está... Um lado legal que eu acho, especialmente na pandemia que está acontecendo, tipo assim, essa cultura fake news, né? Fake news sempre existiu, tipo assim, o Protocolo dos Sábios de Sião é um panfleto falando que os judeus inventaram um monte de coisa assim, que o Hitler usou para justificar as atrocidades que ele fez, e isso era um panfleto que era distribuído como verdade, como uma grande revelação, né? E isso é no século XIX, no final do século XIX já tinha isso, e tem desde a Roma Antiga, desde quando um político quer fazer alguma coisa. Fake news é uma coisa que sempre existiu. Então a gente está falando era da fake news, é a era que a gente está acordando para entender que a notícia é fake. Agora a gente tem exatamente uma rede de comunicação mundial, que é a internet. Então, antigamente, existia fofoca, existia fake news, existia mentira, mas ficava dentro de uma bolha, dentro de um lugar específico. Agora, a fake news, ela toma uma dimensão enorme e ela destrói vidas, ela destrói... A gente está vivendo essa época de fake news, de cancelamento. É uma loucura. É uma loucura. Porque um ato falho acaba com uma vida, acaba com uma história. É verdade. Morgan Freeman,
o Kevin Spacey, né? Tipo assim, eu acabei de ver hoje na notícia, um grande diretor da Toyota acabou de ser cancelado. Tipo assim, ele tem 80 e poucos anos. Ele falou assim, ele falou algum comentário sobre mulheres, tipo assim, beleza, feminismo, ótimo, tipo, eu sou a favor de, entendeu? Empoderamento feminino, sou a favor de liberdade, tudo mais, mas o cara é de outra geração, entendeu? O cara, ele não tem a linguagem, ele tem 80 e poucos anos, ele não tá atualizado. Só dele ser diretor da Toyota, a gente devia estar honrando o cara, e a gente tá, tipo, ele foi mandado embora do Toyota hoje. Mas, pois é, tá Por vivendo. causa de um comentário, bem mais ou menos o comentário, era tipo, mulheres às vezes falam demais, era uma coisa assim. Olha só, vou falar uma coisa que parece besteira, mas é muito sério. O que está acontecendo hoje, por exemplo, com a Carol Conká, coitada da Carol Conká, eu já estou com pena da Carol Conká, porque ela está sendo cancelada, as consequências vão ser enormes para a vida dela, e por uma besteira que ela fez ali. As pessoas também, elas estão julgando e destruindo vidas com isso. Mas, sem poder julgar, né? Esse que é o problema, tipo assim, porque são pessoas que não tem cacife nenhum para, isso que eu vejo, assim, são universitários assim que começaram a fazer a universidade agora, e já estão aí na internet, super vocal, que é uma coisa que eu queria até, você é um alívio, entendeu? Você é uma pessoa assim que é bem diferente. Tipo, eu tenho que te dizer isso porque eu acompanho assim muita coisa internacional, assim, de produtores, mas você está fazendo uma coisa que é muito diferente porque você está unindo duas coisas muito interessantes. Eu fico até, mais aliviante até ouvir você falar essas coisas. Porque eu vejo que você, ao mesmo tempo que você é super preocupada com causas sociais e você está pronta para peitar, você está pronta para stand up to, né? Stand up to the man, tipo, né? Enfrentar, ir lá, botar o microfone na cara e perguntar, tipo, coisa Michael Moore, só que com elegância, né? E ao mesmo tempo você se preocupa em não julgar, se preocupa em ter humor na sua apresentação da coisa, que é aquela coisa socrática, né? De tipo, beleza, vamos questionar, mas vamos questionar juntos. Né? Você não tá fazendo um filípico, você não está acusando as pessoas de estarem vivendo a vida errada. Você tá falando o que eu e você estamos fazendo juntos. E eu acho que isso, para mim, é o que precisa para uma grande cineasta. Ah, obrigada, fico muito feliz. Eu acho que não existe, eu não quero levantar verdades, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente possa pensar juntos e criar reflexões. Minha missão é essa, enquanto documentarista. Eu acredito muito no audiovisual como uma ferramenta para pensar a vida e eu tenho utilizado ele dessa maneira. E eu sempre deixo nos documentários, nas séries, nas coisas que eu crio, para que o público resolva e tenha a sua própria visão sobre o que a gente está discutindo. Porque na verdade, ninguém sabe de nada, né? E eu quero... Pô, que maravilha, maravilha ouvir isso. Agora eu vou assistir todos os seus filmes. Eu botaria... Oi, desculpa. Que eu vi ele agora. Beijo, Maurício. Beijo, Maurício. Obrigado por nos apresentar. O Maurício que nos apresentou. Querido. Adriana, isso assim, eu me considero platonista desde os 17 anos, é a coisa que eu mais gosto, que eu falei socrático agora. E Platão, numa das cartas dele, uma das únicas que dizem que é autêntica, né, que Platão realmente escreveu, ele fala assim, muitas pessoas estão nessa onda que depois, na época dele, quando ele ainda era vivo, entrou nessa coisa de filosofia aristotélica, de pessoas escrevendo dissertações, né? Tipo, tal coisa, logo tal coisa, né? E Platão fala, eu nunca escrevi uma dissertação, eu nunca escrevi minha própria opinião. Nada que eu falei é uma verdade. Tudo são diálogos na voz de um Sócrates e é o público que sabe que discerne. Platão, eu pesquisando sobre Sociedade do Medo, Platão foi o primeiro manipulador. Inclusive, eu menciono isso no filme, quando ele cria, porque Platão cria, ele faz uma reflexão sobre a coragem.
porque os soldados tinham medo de morrer, né? Todos eles não queriam ir para a guerra, porque eles tinham medo de morrer. Então, ele cria o patriotismo. Platão cria Na República também. para buscar, para o quê? Não tenho medo de ir para a guerra, não tenho medo de lutar, porque vocês têm um motivo maior. E, de uma certa maneira, o que Platão fez foi manipular para que o que ele queria era que os soldados continuassem lutando. Então, esse é o primeiro movimento que eu descobri na minha pesquisa da Sociedade do Medo. O primeiro movimento de manipulação nas civilizações foi feito por Platão, nessa questão da manipulação. Mas eu só vou fazer uma parêntese assim, representando o platonismo, só para dizer assim que, enquanto eu entendo o que você está falando, só uma pequena justificativa. Como ele não escreve a própria opinião e ele não faz dissertações, eu acho que o que eu diria sobre isso, para defender um pouquinho Platão, uma apologia a Platão, que é irônico, é que isso já existia, né? Desde Péricles, que é antes de Platão, já existia o sentimento de patriotismo, o sentimento de... Inclusive, a própria monogamia, alguns dizem que foi inventada para sustentar cidades-estados e patriotismo e tudo mais. Mas Platão, o que ele fez talvez foi expressar isso por escrito, né? De uma forma... vamos dizer, que influenciou as pessoas, e por isso ele trouxe ao mundo, né, dentro da literatura. Esse meu comentário, não estou, poxa, quem sou eu? Só estou pontuando. Não, é só porque porque é uma coisa que eu gosto muito. Não, mas a gente pode conversar isso à noite. Um dia a gente vai se encontrar, vai tomar vários. A gente toma uma garrafa inteira, né? Eu já vi com você das minhas. É uma bebida. Aliás, o vinho é o meu remédio para depois de um dia de trabalho. É um copinho de vinho e aí faz bem, me faz bem. Mas voltando à sua obra, você estava falando, eu queria entender como é que você convenceu a galera a fazer uma obra tão intelectual, assim, porque é honestamente intelectual. Eu vi que é honesto, né? Você entrou em profundidade ali. Esse projeto que eu comentei, o Quanto Tempo Tem, por incrível que pareça, eu inscrevi ele humildemente em diversos editais e fui ganhando editais, porque ele estava falando na hora um assunto que tocava na vida das pessoas, que era a sensação de urgência. A gente, em 2014, 15, 16, quando começaram as redes sociais a bombarem, e-mails e conferências, e todos nós estávamos com a sensação de que com uma sensação de urgência, que a gente não tinha tempo para nada. Então, quando eu criei, eu simplesmente, minha antena de pensamento, essa sensação que não era uma sensação só minha, era uma sensação universal. E aí eu convenci várias pessoas de investirem, e essas pessoas incríveis que eu encontrei, que estão no filme, que são ícones do pensamento da civilização contemporânea, porque simplesmente ele tem pessoas muito importantes, por incrível que pareça. A gente mandava o argumento para as pessoas e todos eles queriam falar comigo. Foi legal. Assim, eu não acredito. O Ray Kurzweil é o cientista. Ele é incrível. Futurologista. É o cara que criou o carro que não precisa dirigir, é o cientista da Google. Adriano, ele quer falar com você. Eu vou te pedir umas dicas aí para chamar a gente claro, no Ray Kurzweil, acho que ele não vai aceitar, mas uns intelectuais bons aí para chamar para convidar, que eu quero também agitar essa conversa. Se eu puder te ajudar, pode contar comigo, assim, eu quero igualmente. Com certeza, mas as pessoas todas topavam, assim, e aí a gente criou
E na medida que eu ia conversando, iam aparecendo outras pessoas tão interessantes quanto. Aí eu conheci os transhumanos. Os transhumanos foi a coisa mais incrível. São as pessoas que não acreditam na morte, que querem sobrepor a morte, elas querem viver infinitamente. E... Isso existe há muitos anos, né? Porque isso não é uma coisa de agora. Isso existe. Acho que o Walt Disney tá congelado. Tem uma galera assim que das antigas que tá congelado, que já. Exatamente, que eles estão, e os transhumanos eles estão estudando e, enfim, eles agora o que eles acreditam é que em breve, e eu acredito que pode ser muito possível, que a gente possa transferir nossa consciência para uma máquina. E aí você Singularity. morre seu corpo, mas sua consciência está ali. Inclusive, há pouco tempo eu vi um filme, esqueci o nome, que Hollywood sempre conta, né? Hollywood sempre antecipa tudo que vai acontecer. E é isso, eles estão nessa luta. A ficção, né? A ficção é tipo assim, o que agora deu branco. Jules Verne, Júlio Verne, antecipou, H.G. Wells, essa galera é muito incrível. O George Orwell, né? Que é científica, né? Mas você sabe um personagem do Sociedade do Medo, que é o Frank Furet. Ele é um escritor que ele escreveu... vai ser ficção, o Sociedade do Medo? Não, é documentário. Mas eu estava com ele falou... Mas como assim? Personagem está falando uma pessoa. Eu não lembro, não conheço o nome. E aí ele falou o seguinte: Adriana, você já percebeu que todos os filmes que a gente já viu sobre o futuro é péssimo? Não existe um futuro feliz. Todos os filmes são apocalípticos. A gente está buscando outro planeta, o meteoro vem. Eu não tinha percebido, e é verdade. A gente cria um futuro apocalíptico. É verdade. Eu acho a primeira coisa que a gente pensa. Caramba, é verdade. Se não todos, é a grande maioria. Cara, eu tô adorando que você tá fazendo esse filme e, cara, já tá pronto? Vai lançar quando? Porque, pô, tô... Com o meu grande parceiro, Renato Martins, a gente está montando nesse momento e a gente está criando... Primeira vez que eu monto um filme à distância, muito difícil. Então, mas ele está quase pronto. A Globo Filmes é a nossa coprodutora. A gente vai lançar nos cinemas, se os cinemas voltarem. A distribuição da Forte Filmes, produção da Infinito. E aí eu quero assim, meu sonho é que a gente estejam todos vacinados, que eu possa fazer festivais, posso inscrever ele em alguns festivais importantes do mundo e no Brasil, e depois viajar com esse filme e lançar no cinema. Isso é o que está fechado. Agora vamos esperar para ver se a ciência ajuda a gente. Você falou segundo semestre desse ano? Segundo semestre. Então já tá em pós-produção ou já acabou pós-produção? Já, estamos montando. Nesse momento, montagem. Já está todo filmado. Montagem, você diz quando... entendi, a edição. Eu até estudei um pouco de cinema, mas faz muito tempo, eu não sei as terminologias. Né? Então, edição, porque normalmente a edição a gente trabalha mais com esse nome edição quando a gente está trabalhando para televisão, a gente usa edição. Montagem a gente usa mais quando a gente está fazendo cinema. Como é que é em inglês? Eu percebi que seu inglês é perfeito, então dá para te perguntar. Como é que é? Montage editing? Editing. Único, editing. Editing. I'm the editing. Existe alguma coisa que é montage, né? Que é tipo do francês. Eu esqueci o que é. Tem alguma coisa. Je parle français petit peu parce que... Não, eu tô falando em inglês. Em inglês eles usam a palavra montage para alguma coisa. Não, sei lá. Não importa. Montagem é editing. Inclusive, tem a premiação do festival Best Editing. No Oscar, é verdade. Acabei de eu ia te perguntar uma coisa. Você tá numa coisa meio mulheres, né? Tipo assim, Festival Mulheres do Audiovisual, que você falou que fez online, que depois a gente vai falar um pouco sobre. Eu vi umas lives com você com umas mulheres. Você falou que 3 mulheres te ajudou a financiar esse festival também. Você tá numa... Qual que é essa lombra? Lombra, eu traduzido trip, né, em inglês. E nos anos 60 era usado.
Eu uso. Não, é o seguinte, esse ano a Infinito faz 25 anos, a minha produtora, e a realização dos festivais de cinema brasileiro fora do Brasil, que são os Infinito Film Festivals. E a gente começou a fazer, a partir de março, a gente começa a celebrar esses 25 anos. A primeira celebração é essa mostra, esse festival, é a segunda edição do Festival Mulheres do Audiovisual, que a gente vai exibir 50 filmes. Vamos ter debates, workshops, masterclasses, oficinas de capacitação, e são 50 filmes recentes de produção que vão estar disponibilizados gratuitamente na plataforma inf.online, que é onde acontece toda... Inf com 2 Fs, né? inff.online, de Infinito Film Festival. Então, inff.online, ouviu, pessoal? E aí a gente, no dia 18 de março, a gente abre o festival. Filmes, sinceramente, incríveis, que as pessoas ainda não assistiram, filmes que não circularam, porque acontece o seguinte, muitos filmes brasileiros não encontram distribuição e ficam guardados. E esses filmes foram produzidos em 2018, 2019, 2020, são filmes jovens e que vão estar disponíveis. Além disso, a gente vai estar conversando sobre o papel da mulher no setor, porque você sabia que a mulher, até 2016, somente 17% dos filmes eram produzidos pelo Brasil eram dirigidos por mulheres. Somente imagino. Negra tinha dirigido um filme. A gente tem que chamar mais mulheres para produzir filmes e mais apoiadores, né? Então você está fomentando isso, né? Você está sendo uma inspiração, um exemplo para ajudar essa causa. A intenção é exatamente isso, é colocar foco, luz aos talentos femininos, discutir o papel igualitário das mulheres no setor, poder exibir esses filmes de grande qualidade. São 50 filmes dirigidos por mulheres. Então o seu objetivo é levantar mulheres e não derrubar o diretor da Toyota? Não, o meu objetivo é explicar para o diretor da Toyota que o mundo mudou, que as mulheres não falam demais, ele entender esse movimento, não falo, depende da mulher. Eu sou contra o cancelamento. Eu acho que quem cancela não dá oportunidade da pessoa mudar. A gente está sempre em transformação. Todo mundo erra, todo mundo... Cara, eu acho que o diretor da Toyota tem que ser mandado embora se ele fizer uma merda na Toyota, entendeu? Não, porque... mandado embora de qualquer jeito, gente. Também tem... Não, mas eu imagino que se ele está lá com 80 anos, ele tinha primeiro, uma capacidade mental, porque a Toyota não é gente boa, né? Quando eu tiver 80 anos, eu quero estar numa ilha, tomando... Mas realmente, o problema dele não deve ser antifeminista, deve ser os outros... Se ele está lá como diretor da Toyota com 80 anos, eu acho que ele está esquecendo de viver um pouquinho, né? Eu só espero que ele não cometa seppuku, né? Tipo, porque ser demitido da Toyota com 80 anos, sendo um japonês, é muito sério. A honra no Japão é muito séria. Você já foi ao Japão? Gente, o Japão é seríssimo. O Japão não tem barulho. Eu nunca fui. O Japão, as pessoas são perfeitas. Existe esse negócio. Eles têm um problema de honra muito sério. Não, mas isso que eu fiquei um pouco preocupado com esse senhor. Justo por causa disso. Assim, uma coisa você, nos Estados Unidos, CEOs são mandados embora left and right, né? Tipo assim, toda hora são mandados embora. No Japão tem uma política que eu sei, até o Koji, que é um grande amigo meu, a gente já trabalhamos junto, estamos trabalhando junto hoje, já estamos trabalhando junto. É um filmmaker, inclusive, eu tenho que apresentar vocês dois. Ele entrou aqui. E ele ele é Nissan, se não me engano, ele é segunda geração japonês e Ichini, dois ali. E ele, se eu não me engano, foi ele que falou que o pessoal não é mandado embora no Japão, entendeu? Tipo assim, a galera entra numa empresa e a galera aguenta, muda, entendeu? Não, você vira faxineiro, né? Mas, tipo assim, para de ser diretor. Machistas esses japoneses, hein?
extremamente. Claro, mas a sociedade patriarcal é antiga, né? Mas olha, eu fui para lá, eu fiquei encantado com a perfeição. As pessoas não falam, as pessoas falam e você não ouve a voz das pessoas, você não vê lixo, você é uma coisa, é uma perfeição. Acho que eles buscam esse lugar Sim. e é muito surpreendente. É O muito jardim zen deles, né? Tipo, literalmente é um grande jardim zen o Japão. Eles já estão de máscara há muito tempo, viu? Claro, eles já estão não se encostando, né? Eles já estão Konnichiwa. em todos os lugares, assim. Minha mãe tava lá, logo antes da pandemia, minha mãe tava lá e fez vídeo, mano. Tipo, eu tô aqui, tipo, não é documentário. Ela tava lá, saindo do shopping, e a galera fazendo fila pra atravessar a rua. E ninguém tá lá com chicote, né? É lindo de ver, é lindo de ver. Mas, por outro lado, eles são muito contidos, eles são muito... Você sabe reprimidos. isso que eles usam máscara não é para se contaminar, é para ninguém ver o que eles sentem. Pode ser. Mostrar sentimentos. E ao mesmo tempo tem maquininha. Eu gosto de falar as duas coisas. Eu não tô julgando ninguém, nem cancelando ninguém, entendeu? Mas eu vou falar os dois lados, entendeu? Os japoneses são estoicos, maravilhosos, samurais, mas também vendem maquininha de... vending machine, né? Maquininha de Coca-Cola, calcinha de colegial, vendem coisa para duas pessoas se masturbarem ao mesmo tempo, que tem um nome até para isso. Tem de tudo. Na maquininha do metrô, você compra brinquedinhos para curtir com seu companheiro, sua companheira. Cara, isso é o que mais isso me assusta. Me assusta porque, assim, na sociedade que você vê funcionando, você vê essas válvulas de escape meio bizarras, né? Tipo assim, em Londres, você vê, tipo assim, depois de 2 horas da manhã, você vê sangue nas ruas, assim, a galera brigando. Tipo, é meio bizarro. Eu não vi nenhum japonês brigando. Eles tiveram outras válvulas de escape, pelo amor que eles vão. Mas é um amor meio... Olha, meio tough love. Máquina de calcinha usada, exatamente. O Maurício Branco conhece bem... Mentira, antes que alguém cancele o Maurício Branco em meu nome. Tipo assim, meu programa é principalmente, hoje em dia, eu considero assim, anti-cancelamento, assim, tipo, uma das bandeiras aqui é a gente poder falar a merda, o foda-se que a gente quiser. A gente não pode deixar essa cultura de cancelamento progredir, a gente tem que parar com esse negócio, nós somos humanos, nós erramos, nós aprendemos, reinventa. Isso é uma besteira, isso é muito perigoso. Isso é E atrapalha as causas, né? Tipo assim, você tá defendendo tantas causas, chega outras pessoas e fazem filmes que são tendenciosos, que são mentirosos, que na edição, na montagem, eles foram lá né? O Michael Moore é muito assim, desculpa falar, o Michael Moore é um cancelador, né? Pô, acabei de fazer esse jogo de palavras. Nas artes, você tem a liberdade de colocar o que você sente. E isso é interessante. Se você agora começa a podar isso, para onde a gente vai? Exatamente. O humor, né? O humor está sendo... Muitos humoristas estão sendo contra isso. Tipo assim, a base do humor é você não ter... É você ser livre naquele momento. Né? Eu acho que você não pode, por exemplo, você não pode... Você não é que você não possa, você não deve machucar ninguém. Você não deve fazer um filme mostrando que é legal matar mulheres, ou que você claro. vamos matar os homens, sei lá, qualquer coisa assim, e fazer apologia. Você pode fazer uma ficção, porque faz parte de um contexto, de uma história. Quando faz parte de uma história, a gente entende. Agora, quando é uma apologia do mal, aí a gente não entende. Mas eu acho que você está certo em dizer a gente não deveria. Isso deveria ser contextualizado num contexto ético, num contexto social, e não num contexto governamental, num contexto econômico, né? Tipo assim, de você acabar com a carreira do Kevin Spacey, cancelar a última temporada de House of Cards, com uma coisa que não tem nada a ver com House of Cards. Entendeu? Tipo assim... Esse eu acho que ele assediou mulheres e homens pesadamente, né?
Aí eu acho Eu não cheguei a ver a conclusão do caso. Se eu não me engano, foi cancelado a última temporada da House of Cards antes de ter um julgamento. Entendeu? Quando ele foi acusado. eu vi agora, na semana passada, eu estava zapeando na Netflix e vi um filme dele, uma besteira, mas fiquei muito feliz de vê-lo de volta. Fiquei feliz. Ótimo, é. Qual o nome dela? Rayona, que roubou roupas na loja de departamento. Uma Thurman, não. Aquela que parece Uma Thurman. É Uma Thurman, não. Mas não ela quero também acusar. Acho que, por exemplo, ela foi cancelada. Assim, ela tinha um Sim. problema. Ela tinha um problema. Claro. Mas não é tipo assim, cancelamento não tá ajudando. Tipo assim, não, então vamos cuidar das nossas celebridades e foda-se. Tipo, a gente vamos botar o rehab de kleptomania pra essa pessoa que eu esqueci o nome. Winona Ryder. A Winona Ryder, que se eu não me engano, eu sempre confundia com a Uma Thurman por alguma razão. Hoje fizeram alguma coisa juntos. A Viviane Gisele, minha sócia, Winona Ryder. Obrigada. Winona Ryder. Então, assim, tipo assim, isso não tá ajudando alguma coisa, entendeu? Eu não acredito que isso está ajudando alguma coisa. Pelo contrário, essa cultura de cancelamento tá causando muita fúria, tá botando pessoas como Bolsonaro no poder, tá, entendeu? Tá causando pessoas que otherwise são moderadas virarem um pouquinho mais de direita, um pouquinho mais conservadores, né? Tá. As pessoas precisam... Ninguém precisa pensar a mesma coisa. Você não precisa gostar das coisas que eu gosto. Você não precisa gostar do que eu gosto. As pessoas precisam entender que existem diferenças e respeitar as diferenças. Respeitar uma visão sua, você respeitar a minha. E quem sabe eu possa te convencer de que mas também não preciso te convencer de nada, entendeu? Não, e assim, isso entra muito... Essa palavra que tipo assim, você se corrigiu, que eu acho lindo, tipo assim, o deveria tem que... tipo assim, o tem que virar muito deveria. O tem que virar deveria. Não deveria virar deveria. O tem que virar deveria. Entendeu? Tipo, porque o tem que é uma parada fascista, uma parada totalitária. É o que os políticos usam para manipular, para fazer a gente marionete, né? Que a produção aqui me lembrou, que eu estava tentando lembrar aqui, que é puppet. Que é meu filme, o Sociedade do Medo, ele trata disso. Nós viramos marionetes, nós somos marionetes diante grandes corporações, instituições, partidos políticos, instituições religiosas, que estão se beneficiando e manipulando nossas vidas nas mais ínfimas parcelas da nossa intimidade. E a gente não percebe. E essa isso é muito importante dizer, né? Tipo, a gente somos duas pessoas formadas aqui, conversando numa live que as pessoas estão ouvindo e estão interessadas. A gente está dizendo, você acabou de dizer, eu também repito, a gente também não percebe. Eu não percebo quando eu estou sendo manipulado. É exatamente isso. A nossa vida... Olha só, saúde... Você precisa ter um crédito, você precisa ter seguro-saúde, você precisa ter crédito para ter dinheiro, você precisa ter beleza, você precisa ter juventude. Então, a gente precisa de um monte de coisa que a gente não precisa, que é um sistema por trás, trabalhando para que eu estou me identificando, só eu sorri. E consumir, para que eles ganhem dinheiro. E a gente vai ficando doente. E a gente vai morrendo. E sabe o que eu acho pior? Sabe o que eu acho pior? Aquela coisa de nós e eles. Eu acho que, na verdade, não tem nem eles, porque eles também são vítimas. Tipo assim, o Mark Zuckerberg também tá no Instagram demais. Entendeu? Ele também tá no... Mark Zuckerberg, ele cancela o presidente dos Estados Unidos. Tá bom, mas eu tô dizendo, ele também tá se fudendo. Ele também tá se colocando dentro da guilhotina, entendeu? É tipo o Robespierre. Robespierre é o cara que botou todos os reis que fez a Revolução Francesa, o líder da Revolução Francesa, que botou todo mundo na guilhotina. Ele morreu na guilhotina, é isso que eu tô falando, entendeu? Tipo assim, uma vez que você joga isso, você é vítima disso também. O Mark Zuckerberg, eu acho que ele é um reptiliano, tô brincando, mas eu acho que o Mark Zuckerberg, ele é o imperador do planeta Terra.
Esse cara, ele comanda o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Ele é dono disso tudo. E ele fala Mas ele não comanda a si mesmo. Então não tem como ele comandar outra pessoa. Isso é uma... comunicação, esse cara não podia... Mas o que eu estou tentando passar aqui é que, tipo, não tem um nós e ele. Ele está tão perdido quanto a gente está. Ele é parte de um mecanismo mundial de vaidade, de ganância, de tudo mais que as pessoas precisam ter mais, entendeu? Pra gente perder essa coisa de, tipo, tem alguém ali e tem alguém aqui. Tá todo mundo no mesmo barco de tanto bom quanto ruim, entendeu? Eu também imagino que o Marquinho deve... Ô, Marquinho. Eu vou te falar uma coisa. Mark Zuckerberg, ele é perigosíssimo. Se existe alguém perigoso nesse planeta, é esse mocinho. Porque ele não podia... A gente não percebeu e a gente não sabe onde isso vai dar, mas existe uma pessoa que comanda a comunicação de todo o planeta. Isso é monopólio. Não, eu concordo com você. Em termos econômicos, em termos sociais, eu concordo com você. Eu só estou sugerindo a ideia de que ele não tem tanto controle, ele pessoalmente, eu acho que em termos assim, de monopólio tem que acabar com isso, porque eles são poderosos, a marca do Facebook é poderosa demasiadamente, porque eles têm o poder de cancelar, mesmo que você não goste do Trump, o Facebook não deveria ter o poder político de acabar com um processo democrático, um processo político. Eu achei assim, eu odeio o Trump, desculpa, eu não posso falar. Bom, posso, eu não gosto do Trump. Aqui no meu programa pode falar o que você quiser. Eu posso falar. Para isso que a gente está aqui. Esse Trump dá bem. Agora, o que ele fez com o Trump é perigoso. Claro, então, claro. Eu sei dele, pum, acabou o cara. É isso que está faltando as pessoas falar, por isso que eu te adoro. Está faltando as pessoas serem contra a coisa e defenderem a defesa delas. Tipo assim, defenderem o direito de defesa delas. Tipo assim, eu sou contra os piores pessoas, o Harvey Weinstein, o Jeff Epstein, só os teens da vida aí que estão no Hollywood sendo cancelados, mas tem que defender o due process, né? O direito constitucional da pessoa se colocar, da pessoa falar ao lado dela, entendeu? Seja constitucional não, tô falando filosófico, também foda-se a Constituição. É assim, esse é o começo. Ele agora ele cancelou o Trump, que é o presidente da maior potência do planeta. Que não é já a maior potência, agora é o Facebook. Né? Agora imagina o que esse cara, que perigo esse homem, gente. Esse homem é muito perigoso. Enfim. Olha, vai acabar nosso tempo. Temos 2 minutos. Eu, como produtora, estou tomando conta. Valeu. Infelizmente vai acabar nosso tempo. Mas vamos, antes, porque eu gosto de, bom, como agradecimento, o mínimo que eu posso fazer é te honrar toda a sua trajetória, a sua produção, tudo que você tem fazendo. Vamos só deixar umas dicas para a galera poder te achar, entendeu? Para ter certeza que a gente não vai esquecer disso e não vai acabar, porque dá para ver que a gente tem uma química filosófica aqui que é até perigosa, que daqui a pouco acabou a live, né? Sigam Infinito, Infinito com 2 T's, né? Braf, BRAFF. Sigam a Dri Dutra. Peraí, mas é Infinito com 2 T's, não? 2 F's, de filme. Ah, é? Ah, não, então escreveram errado aqui pra mim. Então vamos soletrar, só porque muita gente vai vir pro Spotify depois. É INFFIN... ITO. INFFINITO. Underline BRAFF e o outro é arroba INFFINITO Film Festival, que eu acho que as pessoas vão ter capacidade. Uma em inglês. Uma em inglês e uma em português. E sigam a Dri Dutra, que sou eu. E aonde vocês conseguem achar os mais quentes festivais? Inf.online, que é onde Exatamente. o festival e a mostra das mulheres. INFF.online. Online, imagino que todo mundo também espero. Eu torço por vocês. Não, olha, foi um prazer, viu? Gostei muito.
O prazer com certeza foi não todo meu, mas assim, a maioria do prazer eu reservo para mim. Eu espero que a gente possa ter em breve esse prazer de várias garrafas, né? Por favor. Juntos, a gente chama o Maurício Branco, que nos apresentou, outras pessoas que estão aí. Depois a gente faz um casting. Eu vi muitos amigos, queria dar um beijo em todos eles, e vi minhas grandes patrocinadoras aqui, Lili, Laura, minha sócia Cláudia, Vivi, amo vocês. Obrigada. Eu Obrigada. também amo vocês por serem mecenas, por terem apoiado. Isso é uma coisa que a gente não conseguiu entrar, mas é uma coisa que é minha. Desculpa eu interromper isso aí, mas daqui a pouco pode exceder um pouquinho, não tem problema. Uma das minhas bandeiras da vida, além de anti-cancelamento, é a sociedade se emancipar do governo. Então eu queria agradecer essas grandes mulheres por entrarem nessa jornada de mecenas, como já existia no século XV, né? Tipo, da galera começar a ajudar e começar a fomentar, e a gente começar a ignorar o governo e viver nossas vidas culturalmente. Está ignorando a gente, amor. O governo não quer sempre ignorou e agora a gente tem que acordar para isso, né? Mas desculpa interromper seus agradecimentos lindos. Não, imagina, eu já fiz, já agradeci. Inclusive, a Laura já me deu um beijinho aqui, ó. Ela muito especial. E, enfim, cultura, a gente precisa de cultura para viver. Não existe, a gente precisa. E eu acho que o conteúdo audiovisual salvou vidas durante a pandemia. Vem salvado vidas durante toda a história da civilização. E nossa luta é essa. É isso, Adriana. Caramba, final fantástico, começo fantástico, a gente entrou umas coisas muito, muito bonitas. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por uma pessoa tão grande aceitar um convite de alguém, espero que é a sessão, mas com menos experiência, com certeza. Muito obrigado de coração e espero que a gente se veja em breve. Obrigada, querido, sucesso. Adorei te conhecer, foi uma honra. Igualmente, tudo de bom. Beijão. Obrigada. Beijão a todos. Tchau. Nos Tchau, falamos. Tchau.